Abra comigo a palavra do Senhor em João capítulo 9. João capítulo 9 diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Mais uma vez o versículo 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esta passagem, ela nos traz grandes lições. Primeiro, porque nós temos a tendência, até teológica, ou aquilo que se difunde no meio do povo de Deus, que seria a crença de que o pecado é a razão de sofrimentos, é a razão de doenças, de tragédias, que o pecado seria a causa de tudo isto. Claro que eu não estou falando no sentido da queda de Adão, mas de cada indivíduo. Se alguém está doente, é provável que esta pessoa merece. Se alguém enfrentou uma tragédia ou um acidente, logo nós procuramos uma causa, até para nos precaver. Porque se acontece uma tragédia na vida do outro, mesmo esta pessoa sendo justa ou boa, logo isto pode acontecer conosco. Então, melhor seria investigar um pecado, melhor seria investigar se de repente esta pessoa desagradou a Deus ou os deuses. Porque assim nós poderíamos ficar tranquilos e dizer: olha, nada vai acontecer na nossa casa, nada vai acontecer no nosso lar. Então entenda você que nós temos uma certa tendência de procurar essas causas. E a palavra está dizendo que os discípulos trouxeram este ponto teológico, este ponto que infelizmente está disseminado no meio das religiões. Chegaram com Jesus e disseram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Certo que no meio da crença judaica existia o pensamento de que alguém que nascesse cego de nascença fosse amaldiçoado por Deus. Ou o pecado estava no pai, ou o pecado estaria naquela pessoa, naquele que nasceu cego. E alguém perguntaria: mas se a pessoa nasceu cego, como que ela teve tempo para pecar? Porque alguns diriam: foi exatamente pela presciência de Deus ou a onisciência de Deus que ele fez um rastreamento na história desta pessoa e logo esta pessoa pecaria quando tivesse 15 anos, 20 anos, e por isso logo nasceu cega. Então perceba que esta teologia, ela traz um entendimento muito pesado acerca de Deus e até meio que perigoso. Porque seria basicamente o pensamento de que o nosso Deus, ele é determinista, ele é aquele que projeta cada detalhe deste mundo caótico, deste mundo trágico. E nós entendemos que Deus, ele criou o ser humano, ele projetou o ser humano, Adão e Eva. Por isso que Jesus fala: eu sou o alfa, eu sou o princípio. Mas sabemos também que Adão e Eva pecaram, e eles caíram da glória de Deus, caíram da história e do projeto de Deus. E todos nós nascemos a partir da vida adâmica, a partir da concepção em pecado. Não que o ato de conceber seja pecado, mas o simples fato de nós nascermos em uma história pecaminosa, isto já nos mancha, porque somos pessoas fracas,
frágeis, pessoas com inclinações para o mal. Agora entenda você o seguinte, que a palavra de Deus fala, que Jesus disse que Ele é o ômega, Ele é o fim. Porque em Apocalipse a palavra fala que Ele vai redimir este mundo. Mas sabemos nós que no meio da história Jesus aparece. E Ele aparece exatamente como aquele que constrói uma porta. Porque enquanto estamos vivendo neste mundo caótico, neste mundo regido pelo caos e pelo acaso, Deus Ele criou uma porta. Porque Jesus é a porta para entrarmos em uma história paralela, a história da vida eterna. E a partir do momento que nós entramos nesta porta paralela para uma nova história, aliás, uma história da vida zoe, de uma vida com Deus, nós temos uma nova consciência, mas esta nova consciência continua também afetada pela consciência da antiga história, da história da vida adâmica. Porque ao mesmo momento que nós estamos vivendo uma história da vida adâmica, também estamos vivendo uma história da vida paralela. E Deus está no controle desta vida paralela, dessa história que se desenrola no meio de tanto caos, no meio de tantas incertezas. A história de Deus, de redenção do Senhor, se faz presente. Mas entenda que enquanto existe a vontade humana, o desejo humano, e enquanto neste mundo exista o mal natural e o mal moral, Deus Ele está construindo paralelamente uma história de redimidos, uma história de salvos. E que você pode optar por ter apenas a vida adâmica, mas o final desta vida é de morte. Porém, você pode ter a vida adâmica e decidir por uma porta, que é Jesus Cristo, para entrar na história paralela, uma história que está correndo ao lado desta vida adâmica. E esta história paralela seria a vida de Deus. Porém, nós não estamos lá completamente, porque para nós estarmos na vida de Deus completamente é necessário sermos semeados na terra, ou seja, é necessário que aqui venhamos ter um fim. Por isso que a morte para o cristão é o início da vida plena na história de Deus, na história que Deus está construindo. Jesus Cristo falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Entenda que Jesus está preparando o lugar, enquanto nós estamos aqui. Uma história paralela está do lado da nossa. Jesus é o alfa, porque Ele criou este mundo. Ele é o princípio. Ele é a letra A, para que nós venhamos entender no português. Ele é a letra A, o início do alfabeto. Porém, nós pecamos e separados fomos da glória de Deus. O homem tomou para si a direção de sua vida. Mas ainda que o homem diga, eu tenho a direção da minha vida, Jesus, Ele é o fim. Porque um dia Ele vai julgar toda a humanidade. Então ninguém vai se excusar, ninguém vai se esconder. Porque ainda que eu não acredite em Jesus, eu serei julgado por Ele, porque Ele é o fim. Agora, quem é o meio? Quem é o B? Quem é o C? Quem é o D? Quem controla o E? Quem controla o J? Quem controla a metade do caminho? Somos nós, humanos, enquanto seres desta terra e da vida adâmica. A história de Deus, a história da igreja, a história da salvação não é o homem que controla, é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. É o próprio Deus que controla a história da salvação,
Nós fomos predestinados para a salvação, eleitos para a salvação. Essa história quem controla é Deus. Agora a história humana, nós que controlamos. Uma visão determinista, de alguém que diga: olha, Deus, Ele preparou os teus olhos, preparou os teus cabelos, Deus, Ele preparou a cor da tua pele, Deus, Ele fez cada detalhe de você, Ele decretou o dia que a sua mãe iria beijar o seu pai, e ambos iriam te conceber. Isso é uma história determinista e perigosa, porque se nós acreditarmos nisso, vamos acreditar que Deus colocou cada mal neste mundo, quando na verdade Deus não colocou o mal neste mundo, mas o mal neste mundo é apenas o resultado do nosso afastamento de Deus, e nós nos afastamos de Deus pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. E talvez você esteja agora tentando procurar quem pecou, quem deixou de pecar, para que isto esteja acontecendo no mundo. Olha, será uma loucura você agir desta maneira. Homens bons estão morrendo com esta doença, e não é porque eles pecaram. Aliás, pessoas más mereciam muito mais do que eles, mas estão saudáveis. Não é uma questão de quem pecou, quem deixou de pecar, quando se trata de acidente, de tragédia neste mundo. Este mundo é caótico, este mundo está entregue ao acaso. A questão é: você vai viver apenas na vida adâmica, ou vai aceitar uma porta que se chama Jesus Cristo para uma vida paralela, ou seja, a vida zoe, a vida em abundância, a vida de Deus? Esta vida de Deus tem um controle dele. Agora, esta vida adâmica está entregue ao acaso. Mas isso não significa que Deus não pode intervir aqui nesta terra. Claro que Ele intervém aqui, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. É claro que Deus, para continuar o seu plano de salvação, Ele prepara os caminhos. Porém, não podemos cair neste caminho do determinismo, porque Jesus é o alfa, Jesus é o ômega. Mas existe a metade da história que é feita por nós. Nós matamos, nós roubamos, nós invejamos, nós atacamos a natureza e recebemos consequências dos nossos atos impensados. E aqui os discípulos chegaram com Jesus e disseram: quem pecou? E Jesus trouxe uma palavra maravilhosa dizendo: olha, nenhum. Nem o pai, ou nem os pais, e nem este moço. Porque na verdade foi para que se manifestasse as obras de Deus. O que isso significa? É que quando nós estamos diante do sofrimento, temos a oportunidade de perceber que esta vida não é única. As deficiências, as nossas fraquezas, nos fazem olhar para este mundo e não desejá-lo para sempre. É por isso que existe aquela frase que diz que a infelicidade, ela é um dom, porque é através da infelicidade que nós podemos olhar para os céus, é através das nossas fraquezas, é através da nossa deterioração, é através dos nossos prejuízos, das nossas tragédias, que nós podemos olhar para os céus e dizer: existe um lugar além deste, existe algo além, algo melhor, existe o outro, além do rio azul.
Existe algo perfeito além desta imperfeição. Este rapaz era cego. E o porquê ele era cego? Porque este mundo é caótico. Existe uma loteria genética, a qual alguns nascem em perfeita saúde, e outros nascem de repente com deficiências. Não é porque o pai ou a mãe pecaram, não é porque de repente esta pessoa daqui a 20 anos vai pecar e por isso Deus a castiga logo. Não é por isso. Jesus está dizendo que não é por isso. É porque as coisas se encaminham. O sofrimento ele acontece, mas o sofrimento ele pode nos despertar para entendermos que Deus está ainda com a obra dele neste mundo. Que Deus ainda está oferecendo as mãos para nós e dizendo: eu tenho misericórdia, eu tenho compaixão, Senhor, mas eu estou sofrendo, eu estou padecendo, foi o Senhor que determinou na minha vida isto? Não, eu não determinei isto, mas eu tenho para você uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de gozo. Mas para isto é necessário você adentrar a porta de Cristo, para uma história paralela. Para isto é necessário você entender que eu vim salvar o perdido. Ora, se Jesus viesse aqui nessa terra, e de repente tudo fosse conforme o detalhe de Deus, tudo fosse conforme Deus assim quis. Aliás, se Deus estivesse no controle de cada detalhe nesta terra, ninguém estaria perdido. Mas Ele veio aqui para salvar o perdido. Se a pessoa estava perdida, é porque ela estava longe da vontade de Deus. E se ela estava longe da vontade de Deus, foi pelo seu livre arbítrio. E isso acaba com aquele determinismo de que a doença, a cor da sua pele, os seus olhos, a tragédia, cabelo, a rua que você escolheu, o carro que você comprou, a roupa que você está hoje, tudo detalhadamente Deus assim fez. Ou aliás, Deus determinou. Isto é uma loucura. Porque o texto está dizendo aqui, este rapaz nasceu cego, porque a vida é desta maneira. Porém, as obras de Deus se manifestam nessas fraquezas. As obras de Deus se manifestam exatamente quando o homem diz: não tem mais jeito. Porque se tudo fosse perfeito aqui, não teria a obra de Deus. Os homens não iriam buscar a Deus. Os homens não iriam querer saber de Jesus Cristo. Mas nas nossas imperfeições, nas nossas tragédias, nos nossos sofrimentos, na nossa cegueira, Deus tem a oportunidade de oferecer a nós misericórdia. É isso que Jesus está dizendo. Este homem está cego, porém ele tem a oportunidade de ter a misericórdia de Deus. Porque talvez se ele fosse perfeito, ele nem iria querer saber de Deus. Quando Adão e Eva, eles pecaram no jardim, e se eles continuassem imortais, se não houvesse consequências sérias do sair da vontade de Deus, logo, será que alguém buscaria
a Deus. Se nós vivêssemos em um perfeito jardim, ainda que Deus não estivesse aqui, porque nós iríamos expulsá-lo do paraíso. Adão expulsou Deus do paraíso. E ele continuou no paraíso. Pense hipoteticamente, ele continuou no paraíso. Mas Deus não estava lá, somente Adão e Eva, e nós nascemos de Adão e Eva. Deus estaria fora. E ninguém ousaria pedir algo de Deus. Aliás, ninguém iria querer nada de Deus, porque o homem iria se tornar como Deus. O homem iria suprir as suas próprias necessidades. Mas perceba que o homem foi expulso do paraíso, então ele foi para uma terra amaldiçoada. Ele foi viver nesta terra regida pelo caos, pelo acaso, tendo consequências de suas ações. Agora, nós precisamos de Deus. E o sofrimento, as falhas, as deficiências, as imperfeições, nos faz depender da salvação de Deus para que nós venhamos ter vida. Este sofrimento que você está passando, essa angústia que você está tendo, essa infelicidade, esta deficiência, tantas coisas anormais na sua vida acontecendo, não de acordo com aquilo que você sonhava ou planejava, e de repente você está triste, dizendo: será que eu pequei? Será que eu errei? Não importa o que está te acontecendo, o que importa agora é que Deus está te oferecendo as mãos e dizendo: ainda que você esteja no meio do sofrimento, no meio da dor, ainda que você tenha deficiências, ainda que nem tudo na sua vida dê certo, porque parece que o acaso te destrói, ainda assim eu te ofereço as minhas mãos de misericórdia. Você não está sozinha, você não está sozinho. Porque ainda que este rapaz fosse cego, não por culpa dele, nem por culpa dos pais, mas ele teve a oportunidade, pela cegueira dele, de encontrar-se com Jesus. Nós temos a oportunidade, diante dos nossos sofrimentos, de dizer a Deus: me perdoe, tenha misericórdia da minha vida. E Ele nos ama o bastante para oferecer a nós as mãos dEle. Pense você o seguinte, no filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, o pai o deixou livre. Essa história é reveladora, porque o pai o deixou livre, o pai não prendeu ele, o pai não segurou, aliás, até deu a herança para ele. Da mesma forma Deus fez. O homem decidiu sair do jardim do Éden. O homem decidiu sair do controle de Deus. Deus, ele foi tão bondoso que ele deixou várias heranças para o homem. Ele deu a natureza, ele deu comida, ele deu terra, ele deu água, ele colocou o sol na posição certa. Ainda que o homem dissesse: Senhor, eu não te quero mais na minha vida, mas assim como o pai do filho pródigo deu riqueza para aquele rapaz rebelde, Deus também nos deu riquezas. Porém, assim como o filho rebelde destruiu todas as riquezas, nós, como seres humanos, também muitas vezes destruímos as riquezas que Deus nos deu pela sua infinita misericórdia, para nós continuarmos vivos até longe dele. O pai deu a herança para aquele rapaz, para que ele continuasse vivo até distante dele. Porém, nós não temos sabedoria. Assim como aquele filho rebelde gastou tudo e destruiu tudo o que tinha como herança, que recebeu do pai, nós também fazemos. Nós destruímos relacionamentos, nós destruímos histórias, nós destruímos oportunidades para outras gerações. Agora entenda você o seguinte: se aquele rapaz
não tivesse passando fome, se aquele rapaz não tivesse comendo o resto dos porcos, ele não teria caído em si e não teria dito: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Veja que não era o pai que estava lá sabotando, não era o pai que estava lá dizendo para o fazendeiro: ei, contrata ele, mas coloca ele para comer o resto dos porcos. A própria escolha daquele rapaz o levava a sofrer. Mas foi uma bênção quando aquele rapaz começou a passar fome. Foi uma bênção quando ele reconheceu que ele era frágil demais. Foi uma bênção quando ele reconheceu que não podia ficar sem o pai. Às vezes o sofrimento é uma bênção, porque nos faz olhar para o amor de Deus. O amor de um Deus que está nos esperando. Um amor de um Deus que nos aceita mesmo sendo cegos. O amor de um Deus que estende as suas mãos e diz: eu enviei o meu filho para abrir uma porta, e essa porta, ela foi difícil para ser aberta, essa porta foi com muita dificuldade, mas ele abriu uma porta, para que você que está vivendo em um mundo caótico, em um mundo ilógico, você decida entrar por esta porta chamada Jesus Cristo. Daí, em nossos sofrimentos, se manifesta as obras de Deus. De repente você nasceu sem muito amor no seu lar. De repente você tem desejos que você não consegue se libertar. Desculpe a sinceridade, mas eu já vi pessoas dizendo: eu destruí a minha vida no álcool, mas foi no fundo do poço que eu encontrei Jesus. No fundo do poço, Ele estendeu as mãos para mim. Alguém vai dizer: é necessário eu pecar para encontrar a graça? Não, não é isso que eu quero dizer. É que os nossos sofrimentos, este mundo de acaso, as nossas falhas, os nossos desejos pecaminosos, porque as nossas fraquezas não devem nos afastar de Deus, porque alguém olha às vezes a leitura bíblica, ou entende a leitura bíblica como se Deus exigisse de você a perfeição. Alguém pode até dizer: mas a palavra fala, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Esta perfeição hebraica não é a perfeição grega, fala de maturidade isso. Sedes maduro, como maduro é o Pai Celestial. Não é a perfeição grega, a qual você não pode ter nenhum erro. Então alguém ao ler a Bíblia diz: eu sou perfeito. Mas esta tua perfeição falsa te afasta de Deus. Porque o que nos aproxima de Deus são as nossas imperfeições. Aí alguém vai dizer: mas então eu tenho que deixar a perfeição? Você nunca vai ser perfeito. É olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor estenda as mãos. Eu sou cego. E muitas pessoas procuram esta perfeição para se aproximar de Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é exatamente o contrário. É a nossa imperfeição que nos aproxima de Deus. Foi a imperfeição do filho pródigo que aproximou ele do Pai novamente. Porque se ele tivesse sido perfeito, se ele tivesse investido em negócios e criado ali um banco e se tornasse rico, fosse um homem moralmente perfeito, ele nunca voltaria para a fazenda. Foi quando ele pecou, que ele reconheceu a fraqueza dele, que ele voltou.
Se nós, humanos, fôssemos perfeitos, nós não iríamos querer saber de Deus. Não adianta você ler a Bíblia e procurar a perfeição para se aproximar de Deus. Isso é um caminho louco. Aliás, inútil. Porque o texto está dizendo que é na imperfeição, na deficiência, no sofrimento, que a obra de Deus se manifesta. Que nós nos voltamos para Deus. É agora que a humanidade está entendendo o quanto nós precisamos de Deus, quanto nós precisamos do amor dEle. Que sem Deus, a nossa história é apenas caótica, sem sentido, sem significado. Uma hora tudo vai acabar. É como se o nosso fim fosse a sepultura. Mas o que Deus está dizendo para nós agora não é uma questão de quem pecou, de quem deixou de pecar. Não é uma questão de jogar a responsabilidade para Deus como se Ele determinasse cada coisa que acontece neste mundo, não. Não é esta a questão. Senhor, o porquê que eu estou sofrendo? A questão é: Deus, estou sofrendo, mas eu encontro refúgio em Ti. Eu encontro segurança no Senhor. Deus, eu estou sofrendo, mas Jesus Cristo abriu uma porta e eu posso entrar para esta porta agora, ou por esta porta agora. Jesus Cristo abriu esta porta e agora eu posso adentrar para uma história que o Senhor vai construir para mim. Porque até então, quem construía a minha história aqui nessa terra eram as minhas próprias escolhas e decisões, e também um acaso que rege tudo, assim como uma estrutura social. Mas meu Deus, eu preciso neste momento da sua misericórdia, da sua compaixão. Eu preciso neste momento do seu perdão. E é exatamente pela minha imperfeição, é exatamente pela minha cegueira, pela minha deficiência, por aquilo que eu sou, ser imprestável, um ser longe das boas vontades, um ser moralmente deplorável. Oh Deus, essa sociedade corrompida, essa sociedade pecaminosa, essa sociedade que precisa do Senhor. É exatamente por essa sociedade não nos dar aquilo que nós precisamos. É exatamente por essa sociedade prometer tudo, mas nada se concretiza. É por este mal-estar que existe na sociedade. É este mal-estar que existe na sociedade que me faz olhar para Ti e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Porque a sociedade promete, mas não me dá aquilo que eu preciso. Aliás, me julga, me rejeita. Para a sociedade eu deveria ser perfeito, mas não sou. E aliás, a sociedade também não é perfeita. Para Deus não é necessário eu ser perfeito. Para a obra social, a obra da sociedade acontecer na tua vida, para a obra da sociedade se manifestar na tua vida, é necessário você ser alguém perfeito. A sociedade te olha, mas olha o que Jesus está dizendo: que a obra de Deus se manifestou neste cego. Ou seja, para a obra de Deus se manifestar em nós, é necessário reconhecermos a nossa imperfeição, é necessário nós levarmos as nossas deficiências a Deus. Então as nossas fraquezas não devem nos afastar de Deus, mas nos aproximar dele. Talvez você sofra muito. Talvez a tua vida não seja um conto de fadas. Você já sofreu rejeições, perturbações na tua história, quase que rotineiramente. E você sabe que muito do que acontece com você não é por culpa sua, nem pelas suas escolhas.
é por este caos, por este acaso, é por este absurdo que é a vida. A vida é um absurdo. A vida bios, essa vida. Estamos aqui agora, mas de repente uma bactéria pode nos destruir. Agora, a vida de Deus, que é espiritual, é uma vida perfeita. É uma vida controlada pelo Senhor. É uma vida harmoniosa com a vontade de Deus. E tudo vai cooperar para o teu bem nesta vida Zoe, na vida de Deus. Tudo vai cooperar para o seu bem na vida de Deus. Olhe para Ele e diga: Senhor, eu preciso de Ti. E é por isso que, diante das necessidades, das deficiências, dos prejuízos, dos acidentes e das tragédias, nós podemos dizer: Senhor, a Tua obra vai se manifestar, porque essas coisas não vão me afastar de Ti, mas essas coisas vão me aproximar do Senhor. E eu aproveito e adentro esta porta chamada Jesus Cristo, eu me agarro a esta nova história. Senhor, eu não sou perfeito, e esta minha imperfeição, esta infelicidade que ocorre neste mundo, este sofrimento que me abala, que se torna um terreno propício para a Tua obra se manifestar. Para a obra de Deus se manifestar é necessário nós darmos lugar. E as nossas imperfeições, o nosso sofrimento, a nossa cegueira, retiram o nosso orgulho. O pensamento de que somos perfeitos e de que podemos tudo. E nos faz olhar para Deus e dizer: sem Ti eu não sou nada. Eu preciso de Ti. E eu não quero viver apenas essa vida caótica. E eu não quero apenas me entregar ao acaso, pensando que o acaso vai me proteger. O acaso pode me trazer boas fortunas, mas o acaso pode me destruir. O acaso é imprevisível. Mas o Senhor é um Deus de amor, um Deus de compaixão. Por isso eu quero me entregar a Ti. E como filho pródigo, que estava sofrendo fora do Pai, ele retorna e diz: eu quero viver sob a tutela, sob a proteção do meu Pai. Se tem na minha vida deficiências, na minha vida nada dá certo, quem é o culpado disso, Senhor? Seria o meu pai? Seria a minha mãe? Seria eu? Essas perguntas são inúteis, porque você nunca vai descobrir o culpado. Você nunca vai descobrir o culpado. Este mundo é regido pelo acaso. Você pode culpar a sociedade, você pode culpar tantas coisas, mas vai fazer um regresso ao infinito, procurando causas. Não importa isso, o que importa é que Jesus oferece as mãos, dizendo: independente do que te aconteceu, independente se você é cego, se você é coxo, independente se a vida te destruiu, independente se você nasceu na pobreza, independente se você está infeliz, independente se o seu casamento não deu certo, independente se você está doente agora, independente se a angústia está tomando conta da tua vida, independente de tudo isso, eu te ofereço as mãos. Eu sou a porta para uma nova vida, porque eu te amo.
E apesar do homem se afastar de mim, eu vim aqui nessa terra para abrir a oportunidade do homem ter a minha obra na vida dele. Mas infelizmente a minha obra se manifesta na vida do homem quando este reconhece que precisa de mim. E ele, na maioria das vezes, só reconhece que precisa de mim quando está diante de uma deficiência, quando está diante de um prejuízo, quando está diante de um acidente, de uma doença, de algo que lhe cause mal-estar, de algo que lhe diga que a vida é insatisfatória, que a vida é impossível de dar a ele, a vida bios é impossível de dar a ele o que ele almeja, mas eu posso entregar para ele aquilo que ele almeja, porque eu sou um Deus de amor. E Deus está dizendo para você hoje: pare de reclamar, pare de procurar culpado. Você está doente, você está sofrendo, Deus está te oferecendo a chance de andar com Ele em uma história paralela e dele te abençoar ainda nesta vida. Entregue-se para Ele.